Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador na matéria, apenas curioso da matéria. De forma geral, você estudante do ensino público, tá? O papel do ensino Monte Carlo aqui é dinamizar e tornar acessível os conhecimentos de humanas e também de exatas. Por mais que a base desse canal seja a humanística, né? Nós trazemos também, a pedidos dos inscritos, conteúdo de matemática básica, mas a base é essa mesmo: história, filosofia, sociologia, geografia, e que são matérias tão negligenciadas, né, pela sociedade, pelas instituições de ensino em geral, mas que são matérias tão importantes quanto, e de um modo geral para a sociedade, para as elites, né, os formadores de opinião econômica. São matérias muito perigosas, porque são matérias que vão expandir o seu senso crítico, que vão tornar você uma pessoa mais ativa socialmente. E sem contar que a própria elite ela detém esse conhecimento, por isso que ela está no topo da pirâmide social. Dito isso, eu peço a contribuição do seu like para, juntos nessa corrente, auxiliar aqui o trabalho do professor nessa dinamização do ensino público. E o meu papel aqui como professor consultor. E esse papel me dá o direito e a oportunidade de te ajudar, né, com as suas dúvidas. Dito isso, as suas dúvidas você pode deixar aí nos comentários, eu me proponho a te ajudar. Tá certo? Combinado dessa forma? Não esquece também de compartilhar os conteúdos aqui do canal, de se tornar inscrito caso você não seja inscrito, porque é dessa forma que você motiva meu trabalho, me auxilia nessa corrente e mostra ao YouTube a importância, a relevância dos conteúdos que eu trago aqui para a plataforma, tá bom? Hoje eu trago mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, dado que nós estamos tratando de formação social e a dinâmica institucional em sociedade. E o tema da aula de hoje é esse: papai, mamãe, titia e os outros, né? Vamos entrar aqui no assunto para entender esse tema e o que é que eu trago para vocês hoje. E tendo como base todo o nosso estudo que a gente fez até aqui sobre esse tópico, né? Formação social do indivíduo e a dinâmica institucional em sociedade. Tem já alguns vídeos dessa série na nossa playlist de Sociologia, se você está chegando agora, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, dá uma passadinha lá na nossa playlist para uma revisão e para você se inteirar aqui dos assuntos, tá bom? Todos nós nascemos em uma família. Não precisa ser um gênio para se entender isso. Por mais que você cresceu dentro de um orfanato, aquilo ali foi, de certa forma, né, foi o seu âmbito familiar. Mas, de modo geral, nós nascemos a partir de uma família. Nós somos originários de uma família, tá? Isso é óbvio, isso é claro, mas nem todas são iguais ou se formam da mesma forma ou da mesma maneira. Mas a família é a primeira instituição social em que os indivíduos, né, ao nascerem, entram em contato. E por ser uma instituição primordial, é a base da sociedade. Se a sua base familiar ela não for sólida, a sua vida em sociedade ela também não será sólida. Por isso que hoje, mais do que tudo, nós precisamos investir em orientação familiar. Eu acho que essa seria a chave, né, para uma sociedade melhor. Ela é a instituição social que mais influencia e tem impacto sobre as relações sociais, mas também sobre as influências das outras instituições sociais e da história de uma determinada sociedade. Então, família, cultura familiar, história, cultura, né? História social, cultura social,
Tudo isso é o que vai formar o indivíduo social. Então, a sua base familiar, a sua história cultural e o impacto das instituições dentro de sua sociedade. É isso aí que vai te gerar como um ser social. Geralmente, uma família é determinada a partir de relações de parentesco. Convivência e necessidades mútuas dos indivíduos, podemos dizer que essas são as suas características básicas, porém, suas formas variam no tempo e no espaço. Variam porque, dependendo da cultura, dependendo dos hábitos, costumes e valores de determinada sociedade, depende das relações econômicas, das relações com determinada religião e outros fatores. E essa relação família e parentesco, ela é muita de autopercepção. Eu, particularmente, eu entendo que família é pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. O que passa disso é parente. Então, tia, primo, avô, avó, isso para mim é parente, não é família. Mas isso é uma perspectiva minha, tá? Cada qual vai ter sua própria visão sobre esse tema. Podemos dizer que um grupo de pessoas formado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, constitui uma família, tá? Isso é o que acontece entre a maioria das pessoas no Brasil e na maior parte do mundo, em especial nas sociedades ocidentais, né? Que são aquelas sociedades de influência cristianista, por assim dizer. Esse tipo de família encabeçada por um... desculpa, esse horário sempre traz um pouco de sono. Então, esse tipo de família encabeçada por um homem e uma mulher é intitulada de monogamia. Porém, também em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil, né, alguns grupos de pessoas estão inseridas em famílias que não são estruturadas dessa forma. Então, a monogamia ela não é um padrão de família. Já de início, ela não é um padrão. Ela não existe essa de se dizer a família ideal, a família correta, a família aceita. Não. A monogamia, por mais que ela esteja lá na Constituição, a Constituição brasileira ela diz que uma família é constituída por um homem e por uma mulher e pela sua descendência. Mas isso não é padrão. Para a nossa sociedade atual, isso não serve mais como padrão. A Constituição ela precisa ser refeita. Até mesmo para facilitar as uniões homoafetivas e etc. Há famílias em que sua organização é baseada somente com um pai e várias mulheres, que têm vários filhos desse mesmo pai. Existem sociedades em que ocorre o contrário, uma mulher com vários maridos, né? E essa forma de organização de família é chamada de poligamia e é comum, por exemplo, no primeiro caso, um homem com várias esposas, em algumas sociedades muçulmanas. Já o segundo caso, uma mulher com vários maridos, né? Pode ser encontrado em algumas sociedades existentes na Costa do Marfim e em Moçambique, na África, que nesse caso nós chamamos de poliandria. Hoje há um novo fenômeno por uma série de razões em que os filhos só contam com suas mães, né? A ausência de um pai, né? O filho ele não teria assim uma referência paterna, já que ele só tem a mãe dele. Em algumas sociedades, já que isso não é um fenômeno de hoje, é um fenômeno estudado hoje, mas que ele já existe já de muitos anos, principalmente no interior, entre a década de 20 e 30. É um contexto social em que se obrigava a mulher ela estar presa ao marido porque a sociedade ela não aceitava, né, uma mulher solteira. Mas já naquela época havia casos de que o homem abandonava o lar e essa mulher ela tocava a vida dela sozinha, rejeitada pela sociedade, mas que ela tocava a vida dela na criação dos filhos e tal. Então isso não é um fenômeno atual, por mais que o texto nos diga, né, que é um fenômeno atual, mas é um fenômeno atual porque a sociedade hoje ela é mais maleável sobre esse assunto. Coisa que não era, por exemplo, na década de 10, na década de 20, na década de 30.
Isso não era tão aceito. Era mal visto uma mulher solteira. Existia-se o medo do divórcio, né? Do desquite, como se conhecia na época. Em algumas sociedades africanas, como as citadas anteriormente, são as mulheres a principal referência para as famílias, sendo que a identificação de uma família acontecia a partir da identificação de quem são os filhos e os irmãos dessa mulher. Os pais dessas crianças poderiam até ser identificados, mas são os papéis das mulheres que identificam uma determinada família. Isso tem a ver com um estudo bastante tradicional chamado de relação de parentesco. E no caso em questão, trata-se de um sistema de parentesco matrilinear. E já nas sociedades em que as relações de parentesco são determinadas pela figura paterna, temos o sistema aí patrilinear. O parentesco é uma estrutura formal, universal, própria dos seres humanos, e é através das várias formas de parentesco que as famílias se organizam. Isso é uma teoria de Levi Strauss, que ele levantou em 1982, só que ela tem um problema. Esse antropólogo fez com que essa teoria desnaturalizasse a família ocidental, ou seja, demonstra que o tipo de família monogâmica não é universal. Isso é um problema para os conceitos e os padrões que a Constituição brasileira determina como família. Mas ele vai ajudar, né, nessa ideia de a monogamia não ser universal, de existir outras formas, outras configurações familiares. Mas a família também são estruturadas e influenciadas pela concepção religiosa, principalmente, né, pelas condições econômicas ou pelos valores e ideias em uma determinada sociedade no espaço e no tempo. Essa concepção religiosa ela é muito interessante, por exemplo, quando a política brasileira ela passa da transição, né, de monarquia para a república, quando a república ela instituiu o casamento civil e a legalização do divórcio. Então, para uma sociedade aqui no Brasil que até então tinha a religião católica como uma religião oficial do Estado, isso, quando veio a República com essa diretriz, né, do casamento civil e a legalização do divórcio, isso para a sociedade daquela época, para os tradicionais religiosos, isso foi um escândalo. Isso quer dizer que, dependendo da sociedade de uma determinada religião, certas formas familiares são aceitas e outras não. Um exemplo disso diz respeito aos casamentos entre as pessoas do mesmo sexo, que por uma questão religiosa sofrem um preconceito muito pesado. E na nossa cultura, esse tipo de unidade familiar, né, é necessário que se diga isso, a rejeição a essa configuração familiar, ela é uma questão cultural. E a grande maioria das religiões, sejam elas católicas, evangélicas, principalmente os católicos e os evangélicos, eles não aceitam esse tipo de união matrimonial e influencia diretamente as pessoas nas suas concepções sobre o que seja uma família. São as religiões, de certa forma, de um modo geral, que dizem à sociedade. Por isso que eu insisto, religião é um controlador social, até nessas questões de construção familiar, de concepção de família, né? E aí passam a demonizar essas uniões de casais do mesmo sexo. Mas que influências devem ser consideradas para que uma família seja de um jeito e não de outro? Isso é um tema interessante. Enfim, a família é uma instituição que socializa os indivíduos. Tem certas normas que prescrevem condutas e possuem laços parentais, que podem ser nucleares, ou seja, com casais que cuidam de seus filhos, ou ampliadas, né? Compostas também por outras pessoas, não necessariamente parentes, mas que sempre foram mais próximas. Isso aí se trata, por exemplo, do apadrinhamento, né? Tem exemplos, existem exemplos da mãe solteira, por exemplo, de que o pai abandonou essa mulher solteira e que muitas vezes uma pessoa de fora do seu laço parental, né, vai auxiliar
na educação, na formação de caráter dessa criança. Ela vai ser um apoio para essa mãe solteira e acaba se tornando, né, o padrinho ou a madrinha dessa criança. Porém, seria mais interessante falarmos de famílias, no sentido de que suas formas são muito variadas. Tratando-se de que a monogamia ela não é universal, né? Ela não é um padrão, por mais que a homoafetividade ela seja tão criticada, ela seja tão negligenciada, ela seja tão demonizada, mas precisamos entender que ali existe uma família, existe um casal que se ama e que depositam todo o seu conhecimento e afeto sobre uma criança. Então, por que não entender pelo laço de afeto que ali se existe uma família? E detalhe, filhos de casais homoafetivos são bem melhor instruídos do que filhos de um casal aceito pela sociedade, né? Deixo isso aí como uma crítica e como uma oportunidade de reflexão, tá bom? Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Espero contar com a presença de vocês numa próxima aula. Fiquem todos bem. Não esquece de deixar o seu like, por favor. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder.